Bíblia em Jó 42. Vai abrindo a Bíblia e quem achar vai se colocando de pé. Aí eu vou ficar sabendo quem achou. Glória a Deus. Quero ver quem é que vai demorar. Aleluia. Ajuda Evi sim, Jesus. Desce na terra. Glória, glória a Deus. Depois que ele comprou esse carro novo, ele está numa dificuldade. Todos acharam? Vamos ler? Então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos e eu ouvira falar de ti. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pode se sentar em nome de Jesus. Pai, nessa noite, fala conosco através dessa palavra, que essa palavra penetre o coração dos que aqui estão e aqueles que vão ouvir depois essa mensagem. Espírito do Senhor, Tu és aquele que guia a minha vida e guia este altar. Tem pessoas nessa noite que precisam ouvir uma mensagem aos seus corações e que precisam aprender que a luta vai cessar, que a prova vai cessar, que a humilhação vai cessar, o levante vai cessar, a guerra vai cessar, porque o Senhor, Ele muda o estado da nossa vida, da nossa casa e tudo à nossa volta, porque Ele é bom e maravilhoso. Deus deu essa palavra ao meu coração, minha igreja, por causa de um questionamento. Mas eu creio que nessa noite o Senhor quer falar com essa igreja. O Senhor quer falar com você e quer direcionar a tua vida nessa noite. A história de Jó é uma história de sofrimento, de luta, de dor, de resistência, de humildade, de simplicidade, de compromisso com Deus. É uma das histórias mais poderosas da Bíblia. Um homem da integridade do caráter de Jó, nós não encontramos com facilidade nos nossos dias. Na verdade, com a integridade, o caráter de Jó, eu ainda não conheci ninguém nessa terra. Talvez exista alguém com o caráter de Jó. Talvez exista alguém com a fé de Jó. Mas eu não conheço, ou talvez exista, ou talvez alguém aqui conheça alguém que sofreu como Jó sofreu. Mas tudo aquilo que passamos na nossa vida tem um propósito. Tudo aquilo que enfrentamos na vida tem um propósito de Deus para nós. E o Senhor permite muitas coisas na nossa vida, e as coisas que Ele permite na nossa vida é para nos ensinar. Até o teu último dia de vida, Deus vai estar te ensinando. E o que Deus nos ensina, pastor, no final da nossa vida, no final da nossa jornada, o que Deus poderia nos ensinar? Deus vai ensinar para o apóstolo Paulo, quando ele está preso em Roma e sendo guardado para ser morto, ser julgado e ser condenado à morte. E Deus ensina para Paulo algo poderoso. Paulo, todo homem, ele vai terminar esse combate na terra, e todo homem tem que guardar a fé, Paulo. E Paulo abre a sua boca e diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Paulo aprendeu que havia um fim nessa terra.
E Paulo aprendeu algo poderoso, que nem todo homem de Deus, nem toda mulher de Deus vai ter um fim bom nessa terra. Nem todos vão morrer de uma morte tranquila, ou de uma morte cheio de dias, cheio de uma velhice boa, como morreu Jó. De uma velhice boa, como morreu Josué, como morreu Moisés, como morreu os santos da antiguidade. Talvez Deus permita você morrer jovem, mas até o teu último dia de vida Deus vai estar te ensinando. Até o teu último dia Deus vai estar falando com você, ministrando ao teu coração e dizendo para você a solução para o teu problema. O teu problema não é maior do que o teu Deus. É possível Ele resolver. O problema é que nós pegamos as adversidades, os problemas da nossa vida e sobrecarregamos a nossa alma e o nosso espírito e deixamos de acreditar num Deus tão poderoso. Deixamos de acreditar num Deus que pode mover céu e terra. Quando Ele diz, o poder está na tua boca, o poder da palavra está aí na tua boca, porque quando você abre a boca com fé, o mundo começa a se movimentar ao teu favor, porque você é profeta, escolhido do Senhor, e Deus tem negócio com você na terra. Mas muitas pessoas se deixam levar pela aparência. Bildade, os amigos Zofá e Eliú, os amigos de Jó, olharam pela aparência, por ver um homem tão próspero, tão rico, e terminaram os seus dias com lepra, mendigando, sem nada, e perdendo tudo quanto ele tinha. O olhar de Bildade, Zofá e Eliú era: Jó vai morrer como um miserável, Jó vai morrer sozinho, Jó vai morrer sem filho, Jó não vai deixar descendência, Jó não vai deixar nada para ninguém, porque os seus filhos morrem, a sua esposa não tem mais nem onde morar direito, a sua esposa não tem um esposo saudável agora, perdeu todos os seus filhos. O olhar dos amigos de Jó era: a vida dele acabou aqui. O que eu quero dizer para essa igreja é que o que está acontecendo com você, ou com alguém que você conhece, não é o fim até que Deus diga que é o fim. O fim não é aquilo que você está vendo, o fim é aquilo que você acredita. O fim não é aquilo que está diante dos teus olhos, o fim é aquilo que você acredita dentro do teu coração. Porque Jó, mesmo vendo toda aquela atrocidade que estava acontecendo com ele, o que ele via? Um Deus poderoso, que deu e tomou, e bendito seja o Senhor. Ele ainda acreditava no Deus de Israel, ele ainda confiava no Deus Todo-Poderoso. Mas os amigos de Jó começavam a especular: porque ele pecou, o que aconteceu com ele, o que ele fez? Ele deve ter blasfemado, feito alguma coisa. E começaram a subjugar Jó. Chegaram à petulância de subjugar a Deus também, de dizer também que Deus não poderia ter feito aquilo com Jó. Como pode isso tudo estar acontecendo? Nessa noite eu venho trazer uma palavra ao seu coração. Eu não sei o que está diante dos teus olhos hoje, eu não sei o que está diante dos olhos de alguém aqui, mas os teus olhos não podem determinar o fim. Os teus olhos não podem dizer que é o fim. Os teus olhos não podem dizer que não tem mais jeito. É o teu coração que enxerga. O que o teu coração está enxergando quando você vê alguém com câncer? O teu coração enxerga o que quando você vê alguém nas drogas? O teu coração enxerga o que quando uma família está totalmente destruída? O que o teu coração está enxergando? Pastor, tanto meus olhos como o meu coração enxerga destruição. Saia da frente e deixa outra. O que você enxerga? Os meus olhos enxergam destruição e meu coração também. Saia da frente, chame outro. O que você enxerga? Eu enxergo destruição, mas o meu coração diz que Deus é poderoso. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Ele pode mudar a situação, ele pode transformar a vida do homem da noite para o dia. Ele transformou a minha vida da noite para o dia. Ele transformou a vida da missionária da noite para o dia. Ele transformou a vida de alguns aqui da noite para o dia. Transformou da água para o vinho.
Esse é o Deus a qual nós servimos, porque toda a sociedade olhava com seus olhos para mim, não tem jeito, e o coração da minha família até mesmo me amaldiçoava, não presta, não vai dar para nada, isso e aquilo. Mas ainda não tinha acabado a minha história, ainda não acabou a tua história. Eu quero falar com algumas pessoas que estão aqui, que as consequências da vida está te dizendo, está te mostrando que não dá mais, mas o teu coração diz o quê? No íntimo da tua alma está dizendo o quê? O que você realmente acredita? Que Deus, Ele não pode mudar a tua história? E Deus não pode mudar a tua situação? O que é que você realmente acredita? Jó ensina algo, Marisol, poderoso aos nossos corações. Ele enxergou, ele enterrou. Sabe o que é enterrar 10 filhos, meu irmão? Sabe o que é você enterrar 10 filhos? E Jó, quando você lê o contexto da Bíblia, o contexto da história de Jó, Jó tinha um apreço muito grande pelas suas filhas. As 3 filhas de Jó, Jó tinha um carinho muito grande. Quem é pai de mulher aqui sabe como o pai que é homem, que tem filha mulher, ele se apega mais, com mais facilidade. Há uma ligação maior quando o pai tem filhas mulheres. E naquela época também não era diferente. Havia uma cultura também que o pai se alegrava quando tinha um varão, porque o varão trazia benefícios culturais naquela época. Mas Jó amava as suas filhas, e amava muito. Lá no final da história de Jó você vai entender por que ele amava muito as suas filhas. E Jó passa por tudo isso sem murmurar. Quando eu falo murmurar, é murmurar contra Deus. Ele murmura da sua própria vida, ele se queixa do seu próprio nascimento. Em momento nenhum você vai ouvir da boca de Jó: como é que Deus faz isso comigo? Ele é injusto, ele é infiel, ele não poderia. Amaldiçoa a Deus. Não, Jó diz: amaldiçoa o meu dia e o dia do meu nascimento. E Jó passa, segundo os historiadores, praticamente, eu não acredito em historiadores, mas deve ter passado muitos anos, aproximadamente 14 anos com lepra. Você sabe o que é passar 14 anos com lepra, meu irmão? 14 anos com perebas abertas, coçando. Quem já teve um furúnculo sabe. Quem já teve uma ferida que dá aqui na Bahia, geralmente dá na perna, uma rótula bem redondinha assim, uma pereba que não fecha, que não cicatriza. Aquilo ali é macumba. São feiticeiros e macumbeiros que fazem macumba e dão uma ferida na perna, e tem pessoas que chegam a amputar a perna por causa disso. E as perebas e as lepras de Jó consumiu o seu corpo, a ponto dele passar praticamente o dia raspando o seu corpo com um caco de telha, e fedia. Mas você vê Jó suportando toda a sua dor, toda a sua agonia. Mas a palavra que veio ao nosso coração nessa noite, ela vai alegrar o nosso coração, porque Jó passou por tudo isso. E o pior não é passar pela enfermidade. Sabe, olhe para mim para você entender. Na nossa geração, aonde nós vivemos, o pior não é passar por um câncer. O pior é passar pelos olhares da cidade de Várzea Nova. O pior não é um crente pegar o câncer. O pior é o crente ter que sair na rua com câncer. Porque o que dói mais é as pessoas que chegam na casa. Muitas delas não falam diretamente, mas os olhares dizem: eita, o pecado foi grande, olha, Deus pesou a mão. Algumas pessoas vêm com um sentimento de misericórdia. Agora você imagine a dor e a agonia, a humilhação de Jó. Na cidade onde ele morava, agora todos olhavam para ele. A Bíblia diz que os jovens riam dele, blasfemavam dele por ele estar naquele estado. Mas Deus tinha um propósito muito grande com Jó. E não só com Jó, com toda a humanidade. Porque a história de Jó está na Bíblia para dizer a toda a humanidade. Toda a humanidade, o nome de vocês é Jó. Humanidade, o nome de vocês é Jó. Eu dei tudo a vocês. Eu prosperei vocês em todas as áreas. E estendi a mão de todas as maneiras, desde o jardim do Éden para Adão e Eva.
Estendi a mão para Noé, estendi a mão para Abraão, estendi a mão para José, estendi a mão para Moisés, estendi a mão para Josué, estendi a mão para até mesmo Saul, estendi a minha mão para Davi, estendi a minha mão para Salomão, para Roboão, para Josias, para todos os reis de Israel. Estendi as minhas mãos e os abençoei. Mas só que a humanidade fez o que Jó também fez. Jó achava por algum motivo que ele era justo. E toda a humanidade era como Jó, abençoada por Deus em muitas áreas, mas não era justo. E todo Jó precisa de um mediador. Todo Jó precisa de alguém para interceder por você, alguém para guardar você e para livrar você. Se você não tiver esse mediador, acontece o que aconteceu com Jó. Se não fosse Jesus Cristo de Nazaré na tua vida, tu estava com câncer. Se não fosse Jesus Cristo de Nazaré, tu estava paralítico. Se não fosse Jesus Cristo de Nazaré, tu estava mendigando. Se não fosse Jesus Cristo de Nazaré, tu estava como uma prostituta, ou como um bêbado, ou como um drogado, ou como um ladrão. Mas Jesus de Nazaré intercedeu por você. Jesus de Nazaré teve misericórdia da tua vida. Ontem à noite eu estava sem conseguir dormir, porque a Isabela está gripada e com febre, acorda de 10 minutos. Aí depois que você acorda 3, 4 vezes na noite, você não dorme mais. E aí eu comecei a cochilar, e veio um demônio na beira da minha cama com uma chave. Eu não entendi por que ele estava com aquela chave. A chave é uma chave de, se eu não me engano, é uma 16, 17 de boca. E muito interessante essa chave, eu não tinha entendido, mas depois eu vou dizer a você que eu entendi aqui no altar, que eu me lembrei. E ele estava com essa chave na mão, e de repente a chave cai no chão e faz um barulho, e eu desperto. Quando eu desperto, e aí eu sinto aquele peso da presença maligna, não consigo falar, não consigo me mexer. E sempre acontece isso comigo quando estamos em guerra espiritual. E eu comecei a repreender aquele demônio. Apareceu outro na frente da minha cama, e eu comecei a repreender. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido, Satanás, saia. E ele não saía. Aí eu lembrei, eu fiz uma oração, meu Senhor. Falei: Senhor, envia um anjo aqui no meu quarto, porque eu estou em batalha. E de repente a porta do meu quarto abre, e entra uma luz muito branca dentro do quarto, e aqueles 2 demônios vão embora. Aleluias. E aí eu me levanto, coloco a mão na cabeça da minha filha e vou, oro por ela e repreendo o mal de Satanás contra a vida dela. O que eu quero dizer para você é: se não fosse Jesus, ele teria me matado. Se não fosse Jesus, ele mata meus filhos. Se não for Jesus, você não estaria aqui. Se não for Jesus, nós não respiramos. E eu não entendi o mistério daquela chave. Aí quando eu estava no altar, eu lembrei. Essa chave Samuel achou na rua e trouxe para dentro da tapeçaria. E eu não sei de quem essa chave, de onde veio, mas essa chave estava na mão de um demônio. E eu não entendi o mistério até hoje. Mas o que eu entendi é que tem muitas das vezes que você traz coisas para dentro da tua casa que pertencem a demônios, que tem uma história, que tem uma consagração e tem pertences. Um jovem veio pedir oração para mim aqui, aí eu orei por ele, senti o peso do inimigo sobre a vida dele, e disse a ele: olha, muita obra de macumbaria sobre a sua vida, você precisa aceitar Jesus, entregar sua vida para Jesus, para ele mudar a sua vida por completo. E aquele jovem ali disse para mim: pastor, é verdade, disse aquilo. Mas aí eu encontrei ele na rua, e eu falei: ei, como é que tá as coisas? Piorou. Eu falei: piorou por quê? Aleluia, eu não sei por que piorou. Eu falei: você foi aonde? Você foi aonde? Ele falou: não sei o quê. Você foi na casa de curador, rapaz. Aí ele disse: eu fui. E aí quando eu cheguei na casa do curador, ele disse para mim não dormir, aleluia, com o espírito de outro. E ele, aleluia, na cabeça, com o espírito de outro na cabeça, uma coisa assim. Aí ele não entendeu, aí ele perguntou de novo, ele disse assim: tem alguma coisa que pertence a outra pessoa que morreu e que tinha demônio e está com você? Ele disse: mas eu não sei o que é. Aí depois ele se lembrou que ele tinha trocado um boné com outro jovem e estava usando o boné de outra pessoa.
Sabe, demônios, eles se alojam, se escondem em muitas coisas, em muitos objetos, em animais, se esconde em várias coisas. Mas o que eu quero dizer para você é uma coisa: o demônio pode se esconder dentro da tua casa, mas se você tiver Jesus, ele tem que sair. Ele tem que sair, igreja, aleluia. Ele tem que bater em retirada, porque nós servimos a um Deus poderoso. Satanás entrou dentro da casa de Jó, matou os seus 10 filhos, porque Jesus, aleluia, encolheu a mão. Jesus permitiu, Deus permitiu. Mas para terminar a história nessa noite, a palavra nessa noite ao seu coração, Jó passou por tudo isso e Deus permitiu tudo isso dentro da sua casa, no meio da sua família. Mas Deus muda a situação de Jó e dá a ele tudo em dobro. Deus dá tudo em dobro em referência a camelos, jumentos, a dinheiro, a prosperidade e a anos. Mas os filhos ele não dá em dobro, ele dá os mesmos 10 filhos. Por que Deus não deu 20 filhos para Jó? Por que Deus não deu em dobro? Porque Deus recolheu os 10 filhos de Jó. Jó tinha uma preocupação em seu coração: eu vou orar pelos meus filhos. Por que Jó ia pedir perdão pelos seus filhos? Porque Jó conhecia os seus filhos. Mas aí agora Deus dá mais 10 filhos para Jó. E a Bíblia, antigamente, você vai, procure na Bíblia, quando vai citar os filhos de Abraão, cita, aleluia, Isaac e Ismael. Quando cita os filhos de José, quando cita os filhos de Josué, vai citar só os homens, dificilmente vai citar as mulheres. Mas no livro de Jó, só cita o nome das 3 filhas de Jó. Não cita o nome de nenhum filho. Por quê? Porque Deus deu a ele aquilo que ele mais amava de uma maneira maravilhosa. A Bíblia diz assim: e não havia moças tão belas como as filhas de Jó. Deus deu a ele com excelência. O que eu quero terminar essa palavra dizendo para você é: o que os teus olhos estão vendo, o que os teus olhos estão vendo diante de você, está se destruindo, se acabando tudo. Eu quero que você entenda: o teu coração crê em quê? O teu coração acredita em quê? Eu acredito que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu acredito que Deus ainda pode resgatar. Eu acredito que Deus ainda pode salvar. Alimente-se dessa fé. Alimente-se desse espírito e não deixe os teus olhos mentir para você. Porque os olhos mentem, igreja. Os olhos da gente mentem. Mas também cuidado com o coração de carne, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Porque o nosso coração, para ele crer piamente em algo da parte do Senhor, nós temos que estar também em plena comunhão com Deus. Em plena comunhão com Deus. Diga para o teu irmão do teu lado: Deus irá mudar o teu cativeiro e te dará tudo em dobro. Quem quer tudo em dobro? Quem quer perder tudo? Para ter tudo em dobro tem que perder? Entendeu o mistério? Aleluia. Então você não quer em dobro, você quer acréscimo. Aleluia. Você quer mais. Não, Jó, ele precisou perder muita coisa. E Jó perdeu a sua confiança em si mesmo. Jó perdeu a sua prepotência, orgulhos. Perdeu tudo. Mas ganhou algo que eu e você vai ganhar. Jó vai dizer: eu conhecia você de ouvir falar. Agora eu o conheço face a face. Nessa terra, o conhecemos de ouvir pela palavra. Mas o conheceremos face a face. Face a face. Quem quer esse Deus? Vai olhar, olhe com teu coração para os teus filhos, com um coração cheio de fé e de ousadia. Olhe com fé, com teu coração para a tua situação, e o Senhor o mais ele fará. Quem crê, diga um amém. Amém. Quem recebeu a palavra?